Olá, alumnos del curso pré-vestibular Círculo Laranja. Como estão? Buenas tardes. Ahora en mi casa son las 12, son las 20 menos 1, ¿vale? Bueno, gente, então, hoje eu vou fazer com vocês aqui a correção dessa última atividade que eu passei para vocês, tá? Que possui aí 3 textos em espanhol. Então, eu vou fazer a leitura dos textos e comentar cada questão, tá? Então, eu peço que vocês tenham atenção. E se vocês precisarem de ajuda, da minha ajuda, é só vocês me procurarem lá no Google Classroom. Então, o primeiro texto é um texto do Julio Cortázar, que é um autor, né, muito importante, um autor muito conhecido da literatura hispano-americana. Se vocês quiserem pesquisar um pouquinho sobre ele, é interessante. E o nome desse texto o título desse texto é Instrucciones para Llorar. Então, vou ler aqui para vocês. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final. Pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes, en los que no entra nadie, nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos. Contesta las questões abaixo com base no texto 1 em português. Então, essas questões seriam para vocês praticarem aí a interpretação de texto, né? E demonstrarem que vocês conseguiram compreender bem esse texto em espanhol, tá? Então, a primeira pergunta é a seguinte. El cuento de Julio Cortázar se parece a un género textual que utilizamos en nuestro día a día. Según tu conocimiento de mundo, ¿con qué género textual se parece el texto de Julio Cortázar? Bom, a própria questão aí já diz que o gênero mesmo desse texto que nós lemos é um conto. Porém, é um conto que nos remete a um outro gênero. Então, a gente tem aí a relação com um outro gênero textual. E é um gênero textual que nós utilizamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É um gênero muito comum. Então, qual seria esse gênero, gente? Esse gênero, então, é o quê? É o manual de instruções, né? Então, aí você tem como se fosse um manual de instruções para ensinar, instruir a como chorar, né? Como você faz para chorar. E um choro que seja aparente ser verdadeiro, né? A segunda pergunta, então. Com base no contexto do cuento, que significa a palavra llanto? Então, essa palavra aí, a gente vai buscar o sentido dela a partir de uma inferência. O que é uma inferência, né? A inferência é como se você buscasse o sentido de uma palavra que você desconhece em uma outra língua, né? No caso aqui, o espanhol, de acordo com o contexto daquilo que você está lendo, né? Porque nenhuma palavra dentro de um texto, ela entra completamente sem sentido nenhum, né? Se você tem um texto falando sobre alimentos, você vai ter ali na maior parte do texto, né, um campo de sentido
que nos remeta a isso, a alimentos, né, que nos remeta à cozinha, coisas da cozinha. E aqui, como nós estamos em um texto que está falando sobre o ato de chorar, então a gente vai ter um campo semântico, ou seja, um campo de sentidos com palavras que nos remetem, né, à ideia de chorar. Então, a palavra llanto, que se fala assim em espanhol, o llanto, quer dizer, na verdade, pranto, tá bom? E o que seria o pranto? Seria aquele ato de chorar mais energicamente, né? O pranto, né? Aquele chorar que você mantém aquele choro por um certo tempo, tá? E a questão 3, passamos então à questão 3. Saca del texto 4 advérbios e explica suas funções. Então aí vocês teriam que buscar, né, no caso, 4 advérbios em espanhol. E nós poderíamos buscar advérbios diferentes. Por exemplo, a palavra no, né? No, que quer dizer não, e é um advérbio de negação. Então, o seu sentido, né, a sua função é negar, né? Que mais? Estou buscando aqui no texto, tá, gente? Então, nós também poderíamos colocar, por exemplo, o advérbio Só um minutinho. Bom, então nós teríamos aí também o advérbio nunca, né? Que também é de negação. E temos também o advérbio energicamente, que quer dizer de maneira, de modo enérgico. Então, seria um advérbio de modo, né? E o que mais? Deixa eu ver aqui. Bom, e passando para o próximo texto, llorar es bueno para la salud, vamos fazer a leitura e vamos ver as questões, tá? Aunque pareciera que llorar es negativo porque te hincha los ojos, el hecho de derramar tus lágrimas puede ser una buena terapia para la salud mental y física. Al llorar, se liberan hormonas que ayudan a disminuir los niveles de angustia. El acto de llorar ha estado catalogado como señal de debilidad, de ahí que las personas, en su mayoría los hombres, tiendan a reprimir el llanto. Sin embargo, llorar es un acto liberador que disminuye la tensión. También ayuda al cuerpo humano a cumplir funciones básicas. Con este se limpia el lagrimal, se consigue una adecuada hidratación del ojo y se liberan las hormonas del bienestar. Eliminando adrenalina, noradrenalina y oxitocina que provocan tranquilidad y bienestar. De acuerdo con expertos, la risa y el llanto son dos maneras de expresar emociones y están vinculadas con la presión sanguínea, la aceleración y detención de la respiración, el enrojecimiento y la palidez del rostro. Ambas permiten descargar tensiones y poseen una función reguladora. El llanto emocional, no el provocado por el dolor físico, cumple una función vital en el desarrollo humano. Las reacciones químicas propias de las lágrimas activan determinadas hormonas que producen efecto tranquilizador beneficioso para el organismo, al eliminarse ciertas sustancias depresoras producidas por la sensación de tristeza. Según la psicóloga clínica Sandra Balseca, llorar es importantísimo porque alivia el alma y permite al cuerpo autosanarse al dejar liberado el dolor que está contenido. Cuando un dolor emocional se queda guardado, a la larga enferma algún órgano del cuerpo, explica la experta. Balseca recomienda a las madres no prohibirles el llanto a los niños, argumentando que los hombres no lloran, pues esta costumbre les causa gran daño, les coarta el expresar sus emociones y sentimientos y a nivel físico podría bloquear su energía del chakra del corazón, lo que da como resultados problemas cardíacos e hipertensão arterial. Então, gente, as próximas questões aí vocês poderiam responder
em português ou em espanhol? Vamos ver essas questões, tá? Número 4, então. Según el texto 2, ¿por qué llorar sería bueno para a salud? Qual é sua opinião sobre isso? Bom, aí vocês teriam que responder, né, por que chorar seria bom para a saúde. E o texto ele vem dizendo aqui que ajuda o corpo humano a cumprir funções básicas, né, aqui principalmente no segundo parágrafo. Que limpa o lagrimal, né, que seria o vasinho de onde saem as lágrimas, que você consegue uma boa hidratação do olho, que você libera hormônios de bem-estar, eliminando adrenalina, noradrenalina e ocitocina. E que também provoca tranquilidade e bem-estar. Então, você responderia aí de uma maneira geral e colocaria a sua opinião sobre isso, tá? E a resposta poderia ser em português ou em espanhol. Já na 5, lo que recomendou la psicóloga Sandra Balseca a las madres. Então, a psicóloga aqui, ao final do texto, ela faz uma recomendação às mães, que seria o quê? Que as mães não devem proibir que os filhos chorem, né? Dizendo que homens não choram, no caso dos meninos. Porque isso pode causar, né, um grande problema, um grande trauma para a criança, e pode bloquear a energia, né, do chakra do coração, segundo a ideia dessa psicóloga. Então, essa seria a resposta de vocês também. Já na 6, nós temos uma questão que diz o seguinte: Pues esta costumbre le causa gran daño. En este trozo del texto, ¿por qué se utiliza la expresión gran daño y no grande daño? Bom, aí então seria uma questão mais gramatical, né, essa pergunta. Está perguntando por que você utiliza gran daño e não grande daño. Porque no espanhol existe uma questão da gramática que se chama apócope, tá? E o que é apócope? A apócope é o que acontece com algumas palavras quando estão diante de um substantivo. Então, essa palavra aí, grande, quando está diante de um substantivo masculino, como a palavra danho, ela perde o D, então fica grandanho. Se fosse outra palavra, por exemplo, hombre, seria un gran hombre, un gran hombre. Se fosse qualquer substantivo masculino, hombre, ninho, chico, enfim, qualquer substantivo masculino, quando está depois dessa palavra grande, a palavra grande perde o D e fica gran. Grandanho, gran amigo, gran hombre, vale? Bom, é isso. Então, vocês teriam que responder algo dessa maneira. Já no texto 3, nós temos aí uma tirinha da Mafalda, que eu adoro a Mafalda. Não sei se vocês gostam também. Nós chamamos de tirinha também de comic, em espanhol, um comic, tá? E vamos ver aí como que é essa tirinha. Então, a gente vê a Mafalda aí chorando, né? Buá, que ri, uai, uai, uai. E no final ela diz: Llegar a lograr una buena gama requiere mucha dedicación. Então, ela parece estar ensaiando um choro, né? Na verdade, fingindo, né? Ensaiando como ela faria para fingir esse choro. Porque no final ela fala normal, sem estar chorando, né? E o que ela diz é que você precisa de muita dedicação para você conseguir chegar numa boa interpretação desse choro. Seria isso. Bom, e as questões? Contesta las cuestiones abajo con base en el texto 3 em português. Então, essas questões todas vocês podem escrever em português, né? Geralmente, questões discursivas de provas em espanhol, que são provas mais específicas, eles pedem as respostas em português, para você responder em português. Não é necessário que você saiba escrever em espanhol. Então, por isso eu também dei essa opção para vocês, tá? Então, a questão 7. Los autores de las tiras utilizan de diversos recursos verbales y no verbales para pasar sus mensajes. En la tira de Mafalda, ¿qué recursos identifica como importantes para la comprensión del mensaje? Identifica-los e explica sua função en el texto. Então, aí vocês teriam que explicar, né, por exemplo, que esse texto é um texto que ele precisa das duas linguagens, da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Porque se a gente lê apenas o não verbal, a gente não entende, né,
o que acontece aí, porque a gente vai observar apenas a Mafalda chorando, chorando, chorando e depois caminhando normalmente. Então a gente não consegue entender o que ela estava fazendo. Mas se a gente presta atenção no verbal, né, que é o que está escrito aí nos balãozinhos, né, então você vai perceber que no final a Mafalda ela diz algo que nos remete à ideia de que ela estava apenas ensaiando um choro e não chorando de verdade, tá? Então vocês teriam que responder isso, que no caso as duas linguagens se complementam, que você não consegue entender o texto se você não observar as duas linguagens. Da mesma forma que se você apenas observasse a linguagem verbal, você não teria uma total compreensão do texto, tá? E a questão 8, llegar a lograr una buena gama requiere mucha atención. A que se refere Mafalda en esta habla? Então, seria, né, a resposta, que eu já até falei para vocês, ela diz que para ela conseguir, né, uma boa interpretação, né, nesse caso aí, ela precisa de muita atenção, ela precisa ter muita atenção no que ela está fazendo. Então, seria mais ou menos essa resposta que vocês colocariam. Bom, eu espero que o vídeo tenha esclarecido para vocês essa atividade. Foi uma atividade que eu mesma preparei. Vocês podem observar que nessa atividade aqui, todas as questões e todos os 3 textos, eles têm o mesmo tema, a mesma temática, né, do ato de chorar. E geralmente as provas de vestibular, elas seguem também essa linha, né? No Enem, por exemplo, ou na UERJ, você vai ter ali 1, 2 ou no máximo 3 textos e todos eles geralmente vão se remeter à mesma temática, eles vão ter um eixo temático, né? E essa atividade que eu fiz, que eu preparei, ela foi baseada também nas provas de vestibular, tá? Então eu espero que tenha ficado bem claro para vocês e que vocês gostem do vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer coisa que comentar comigo, é só me procurar lá no Google Classroom. Muchos besos y hasta luego, chicas y chicos.